Olá pessoal, o Wesley aqui, do canal RF na América, e hoje vamos falar sobre o Texas. Muita gente que pensa em sair do Brasil e considera o Texas como opção, imagina que morar aqui é sinônimo de oportunidade, segurança e qualidade de vida. E em muitos casos, isso realmente é verdade. Depois de vários anos morando aqui nos Estados Unidos, eu posso te dizer com sinceridade, o Texas pode ser um dos melhores lugares para se viver. Mas também pode ser um dos mais difíceis para quem chega sem preparo e sem muita informação sobre esse estado, que é sim maravilhoso, mas que tem suas próprias exigências. Então a pergunta é direta: morar no Texas vale a pena em 2026? Então, se você pensa em vir para os Estados Unidos e está pesquisando qual estado combina mais com o seu perfil, esse vídeo pode te ajudar a enxergar a realidade com mais clareza sobre o Texas, antes de tomar uma decisão que pode influenciar muito anos de sua vida. Pessoal, depois de ter morado em lugares bem diferentes no Brasil, no Canadá e também em outros estados aqui nos Estados Unidos, eu comecei a perceber uma coisa. O lugar onde você decide morar faz muita diferença na sua vida. Mesmo dentro do mesmo país, cidade ou estados diferentes pode influenciar muito, não só no trabalho, mas no custo de vida, na qualidade do seu dia a dia, no clima, as oportunidades e até o seu estado de espírito. Hoje, como vocês sabem, eu moro na região de Dallas, no Texas, e ao longo dos anos eu vi muita coisa mudar por aqui numa velocidade muito grande. Eu vi muita gente chegando no Texas e se dando muito bem, mas eu também vi pessoas que não se adaptaram e acabaram se frustrando por não entender como realmente funciona a vida aqui nesse estado. Por isso eu quero compartilhar com você uma visão bem realista, mostrando o que o Texas tem de muito bom, mas também o que você precisa observar com atenção se está pensando em se mudar para cá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, falando da vida real aqui nos Estados Unidos, imigração, trabalhos por aqui, e as diferenças quando a gente compara morar no Brasil, no Canadá ou nos Estados Unidos, então já se inscreve no canal RF na América, porque eu sempre trago vídeos mostrando a realidade, sem fantasias, mas também sem tirar a esperança de quem quer construir algo maior e melhor. Agora vamos entender por que tanta gente está vindo para o Texas nos últimos anos. Nos últimos anos, pessoal, o Texas se tornou um dos estados que mais crescem nos Estados Unidos. Muita gente de outros estados está se mudando para cá. Eu mesmo tenho visto vários vizinhos americanos que vieram recentemente de outros lugares, de outros estados para cá, e também muitos imigrantes que estão escolhendo o Texas como destino. Isso acontece por vários motivos. O custo de vida aqui, apesar de ter aumentado bastante nos últimos anos, ainda costuma ser bem mais baixo do que em outros lugares, como na Califórnia, em Nova York, por exemplo, ou em cidades do Canadá como Toronto ou Vancouver. E além disso, o Texas tem uma economia muito forte, com muitas empresas, muita construção, muita indústria, tecnologia, energia e outras coisas mais. E tudo isso gera muitas oportunidades. Outro fator que pesa bastante é o estilo de vida. Em muitas cidades do Texas, você consegue ter mais espaço nas casas, nos apartamentos, trânsito mais tranquilo do que em grandes centros e um custo de vida que ainda permite construir uma vida com mais estabilidade e bastante qualidade. Mas ao mesmo tempo, é aí que muita gente se engana, porque ver que o Texas está crescendo não significa que a vida aqui vai ser fácil para todo mundo. E é exatamente por isso que, antes de decidir vir para cá, é importante entender não só as vantagens, mas também as dificuldades que existem na prática. Então, agora vamos falar das vantagens reais de morar no Texas. E eu quero mostrar isso não só pela minha experiência, mas também com alguns dados que explicam por que tanta gente está vindo para o Texas. Primeiro ponto, o tamanho da economia. O Texas hoje tem um PIB de aproximadamente 2,7 trilhões de dólares, o que faz dele a segunda maior economia dos Estados Unidos, atrás apenas do estado da Califórnia. Se o Texas fosse um país, ele seria uma das economias mais fortes, estaria na frente de países como Canadá e Itália. Então podemos comparar.
PIB do Texas, 2,7 trilhões. PIB do Canadá, aproximadamente 2,1 trilhões. PIB do Brasil também aproximadamente 2,1 trilhões, ou seja, o PIB do Texas está acima do PIB do Brasil e do Canadá. Então, um único estado americano tem uma economia do tamanho de países inteiros. Isso ajuda a entender por que existem tantas oportunidades por aqui, não é mesmo? Outro ponto importante é o crescimento econômico. Nos últimos anos, o Texas vem crescendo mais rápido do que a média nos Estados Unidos, com aumento forte no número de empregos, empresas e investimentos. Entre 2020 e 2024, a população do Texas cresceu cerca de 7%, que é quase o dobro do crescimento da população americana no mesmo período. Isso acontece principalmente porque muita gente está saindo de estados mais caros, como Califórnia, Nova York, e vindo morar aqui. E não são só pessoas, são empresas também. E nos últimos anos, centenas de empresas mudaram suas operações para o Texas, atraídos por impostos mais baixos, menos burocracia e custos menores. Algumas das empresas mais conhecidas que se mudaram para o Texas incluem Tesla, a Oracle, HP, Chevron, Charles Schwab, que é uma empresa no ramo financeiro, a SpaceX, Coinbase e muitas outras. Muitas dessas empresas saíram da Califórnia e escolheram cidades como Austin, Dallas e Houston para fixar suas operações. E quando grandes empresas se mudam, elas trazem empregos, construção, investimento e crescimento de modo geral. Outro fator importante é o custo de vida aqui no Texas. Apesar de ter subido bastante nos últimos anos, o custo de vida no Texas ainda costuma ser menor do que em estados como Califórnia, por exemplo, ou Nova York. Eu sempre cito esses dois estados porque são dos estados mais caros, principalmente quando falamos de moradia. Em muitas cidades do Texas ainda é possível ter casa própria, ter carro, ter espaço suficiente para ter uma vida confortável, sem precisar de ter salários absurdamente altos. Isso faz muita diferença para quem está começando. Além disso, o Texas tem uma economia muito diversificada. Aqui tem oportunidades em vários ramos da economia, como energia, tecnologia, construção, logística, indústria em geral, saúde, engenharia, também trabalhos técnicos e trabalhos mais simples também. Isso aumenta muito as chances para quem chega preparado, de já chegar e bem posicionado e conseguir um trabalho em uma dessas áreas. Mesmo sendo mais barato que estados como Califórnia ou Nova York, como citamos, o Texas não é barato para quem está chegando agora. Logo no começo, você precisa pagar depósito de aluguel, comprar carro, seguro obrigatório, móveis, tem parte de documentação. Isso exige um planejamento financeiro. A exigência de depósito para aluguel, por exemplo, não é algo exclusivo do Texas. Isso acontece em praticamente qualquer lugar nos Estados Unidos, mas muita gente não se prepara para esse custo inicial. Outro ponto que pode fazer diferença é a rede de apoio. Comparado com estados como Flórida ou Massachusetts, o Texas ainda tem uma comunidade brasileira bem menor do que aquelas regiões. E no começo isso pode fazer falta, principalmente para quem chega sem conhecer ninguém. Mas ao mesmo tempo, isso tem mudado bastante. A comunidade brasileira no Texas cresceu muito nos últimos anos. Hoje já existem mercados brasileiros, restaurantes brasileiros, igrejas, empresas e muitos brasileiros empreendendo por aqui, até mesmo empreendendo dentro da própria comunidade. Ou seja, não é mais como era antigamente, mas ainda assim não é igual a outros lugares que existem muito mais brasileiros. Outro ponto importante é o mercado de trabalho. Sim, existem muitas oportunidades aqui, mas as melhores oportunidades não são para qualquer perfil. Se você tem inglês fraco, se não tem experiência ou se não tem uma profissão em demanda, o começo pode ser bem mais difícil do que a gente imagina. Outro fator que muita gente não considera é o clima. Texas tem um verão muito forte, com temperaturas que passam fácil aí dos 40 graus em algumas regiões e alguns dias.
Para quem vem do sul do Brasil ou de alguns lugares mais frios, isso pode ser um choque no início, mas o ar-condicionado salva bastante também, e tem em todos os lugares. E mesmo sendo tão quente, o inverno também pode ter umas mudanças bruscas, principalmente aqui na parte mais norte do estado. Claro que não é frio como o Canadá ou alguns estados aí mais do norte dos Estados Unidos, mas também não é tão quente assim no inverno como as pessoas imaginam. Outro ponto é que aqui no Texas, em muitas cidades, você precisa de carro para praticamente tudo. O transporte público é limitado na maioria dos lugares e sem carro a rotina fica bem mais difícil. Tem também a questão cultural. Apesar do texano em geral ser educado e muitas vezes até amigável, a cultura é diferente e as pessoas são mais diretas, o sistema é mais rígido e as regras costumam ser levadas mais a sério. Para algumas pessoas isso é ótimo, para outras leva um tempo para se adaptar. Mas eu diria que se você entende essas diferenças e chega preparado, informado e com uma boa estratégia, o Texas pode ser um dos melhores lugares do mundo para se viver. Agora, se você chega sem planejamento, sem entender como as coisas funcionam, pode ser um lugar muito difícil. E é por isso que antes de decidir vir, vale muito a pena entender se o seu perfil realmente combina com a realidade daqui. Então a pergunta que fica é: morar no Texas vale a pena em 2026? A resposta mais honesta que eu posso te dar é: depende muito do seu perfil e do momento da sua vida. O lugar que você escolhe para morar pode facilitar muito a sua vida ou pode tornar tudo mais difícil, se você não entender como as coisas funcionam antes de chegar naquele local. Eu já morei em vários lugares, como vocês sabem, no Brasil, mesmo no Brasil, mudei para vários lugares diferentes, no Canadá também, nos Estados Unidos, para vários lugares diferentes. E uma coisa que eu aprendi com o tempo: não existe lugar perfeito, existe lugar que combina com o seu momento de vida e com o seu estilo. Hoje, para mim, o Texas faz muito sentido pela economia, pelas oportunidades, pelo estilo de vida e pela fase que eu estou vivendo. Mas cada pessoa precisa analisar o próprio perfil antes de tomar uma decisão tão grande como essa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, falando da vida real aqui nos Estados Unidos, imigração legal, trabalhos por aqui e a diferença entre os estados, entre os Estados Unidos e o Canadá também, e o que realmente funciona na prática, se inscreva aqui no canal RF na América. Esse canal é novo, mas a ideia é trazer informações de verdade, sem fantasia, sem vender sonhos, mas também sem tirar a esperança de quem quer construir uma vida melhor. Quem quer construir e luta sempre vai conseguir. E se você quiser deixar aqui nos comentários em qual estado você pensa em morar ou qual país você está considerando, coloque aí nos comentários que no próximo vídeo eu posso trazer mais detalhes sobre essas opções também. Um grande abraço para vocês, aqui direto do Texas, e nos vemos no próximo vídeo.